É a última ministração da série. Vocês treinaram, né? Não é possível. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Durante esse mês a gente viveu tantas coisas, tantos milagres, né? Tanta palavra abençoada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E hoje o Senhor tem algo a mais para falar com a gente. E hoje é o milagre da... Estão com fome? Milagre do quê? Da cura. Aleluia. O Senhor Jesus é maravilhoso. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, lá em João, capítulo 5. A gente vai ler o texto para a gente entender. Acompanha aí. João capítulo 5. Amém? Ou não amém? Amém. Vamos lá. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Então respondeu-lhe: aquele que te curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Então perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque havia se retirado em razão daquele lugar, porque havia grande multidão. Então Jesus encontrou-lhe no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi, anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Amém. Vamos estar orando nesse momento. Vamos estar orando. Feche seus olhos nesse momento. Aqui está a cura de um paralítico de Betesda. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Que você não se distraia naquilo que o Senhor quer falar contigo. E você peça nesse momento ao Espírito Santo para falar contigo. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, santa, poderosa. Em ti, Pai, há todo o poder, Pai. Em ti, Pai, há toda a glória. Pai, aqui está a tua palavra. Tu és o dono da cura. Tu és o dono de todas as coisas, Senhor. Fala conosco nesta noite. Tu tens liberdade neste lugar, Espírito de Deus. Que diminua eu, que não seja eu, mas que o teu poder, que a tua boca fale aos teus filhos, Pai. Os teus filhos estão aqui, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque desejamos ouvir a tua voz. Tem áreas da nossa vida, Senhor Jesus, que esta noite precisam ser curadas, precisam ser tocadas pelo teu poder, pela tua mão. Oh Senhor, tu falaste, Pai, com as tempestades. Falaste, Pai, com qualquer coisa, com qualquer um.
É o Senhor que dá ordem, Pai, à morte. É o Senhor, Pai, que dá ordem à doença. Pai, em nome de Jesus, seja qual for a área, Pai, Tu tens liberdade, Pai, que mesmo antes de começar essa ministração, Tu tens liberdade neste lugar para operar, Pai, os Teus milagres. Porque não importa, Pai, se o Senhor quiser, Pai, o milagre já iniciou neste momento, Pai. Tu tens liberdade, Espírito Santo, neste lugar, em nome de Jesus. Diga assim, em nome de Jesus. Diga, Senhor, estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Nós já vimos tantos milagres nessas últimas semanas. Esse mês dessa série de milagres. Eu creio em milagres, eu acredito em milagres. Achei interessante o tema dessa série, porque ela já é uma declaração sobre a nossa vida. Ela já é uma declaração sobre as nossas circunstâncias. Não é só uma série que teve o tema Jesus faz milagre, mas é uma série que está declarando: eu acredito em milagres. E você acredita em milagres? A gente já viu nas últimas semanas, né, tantas coisas lindas. O milagre da provisão, o milagre de libertação, que Jesus quebra todo o cativeiro, que Jesus traz libertação àqueles que estão em opressão. Nós vimos que Jesus tem o poder de falar com o vento e a tempestade, tem o poder de acalmar qualquer tempestade. E Jesus também tem o poder de curar. Jesus também tem o poder de transformar e fazer o sobrenatural dele acontecer o momento que ele quiser, para a glória do seu nome, para a glória dele. Então a gente vai ver que Jesus, ele tem este poder de trazer cura sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre uma doença física, seja qual for a área. Seja uma área familiar, seja qual for a área, o nosso Deus, por amor, por graça e misericórdia, nos concede tantas vezes milagres extraordinários. Como já foi dito lá no início e tem sido falado nas últimas semanas, o milagre não é algo natural, é algo sobrenatural, é algo que no natural não se explica. O milagre, o nome já fala, é milagre. E o Senhor, ele tem poder. E a gente vai ver, né, e entender que o Senhor, ele tem esse poder que opera através dele. Jesus, com o comando de Jesus, a voz de Jesus, se ele quiser, para a glória do seu nome, ele faz você viver coisas extraordinárias. Ele faz você viver milagres nos dias de hoje. É errado se falar quando as pessoas, Jesus operava milagre. Jesus faz milagre. Todos os dias nós estamos vivendo milagres. Você acordou, você é um milagre. Você está respirando, você é um milagre. Você está aqui pela graça, porque você já é um milagre. Às vezes você está de pé porque você está vivendo um milagre. Às vezes nós costumamos ver milagres só de coisas grandes, mas todos os dias nós vivemos às vezes pequenos milagres no decorrer da nossa vida. E às vezes nós nem sabemos. E talvez essa noite você esteja se perguntando: o Senhor, ele quer que eu seja curado? Curado de alguma coisa? Isabela, eu não tenho doença, não estou com nada, nenhuma enfermidade física. E o Senhor, ele vai começar a ministrar no teu coração esta noite. Lá em Isaías 53, diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor por essa palavra. Eu acho que se eu ler só aqui, a gente podia ir embora. A gente podia ir embora, porque ler isso aqui é constrangedor, de tamanho amor e graça. E Jesus, ele se entrega na cruz para deixar um recado para mim, para você. As minhas feridas te trouxeram cura.
Você pode dizer assim: glória a Deus. As minhas feridas te trouxeram cura. O Senhor, sim, Ele foi moído para que a gente tivesse vida. Ele sofreu na cruz do Calvário para que você tivesse saúde. E Jesus, Ele não quer que você tenha uma vida cheia de enfermidade, de incapacidades de fazer tudo. Deus sabe, gente, que o Senhor sabe que nós não somos só espirituais. Nós temos um corpo físico que adoece, que pega doença, que existem milhares e bilhares de bactérias e doenças por aí. O Senhor sabe, não é da vontade do Senhor que a gente viva incapacitado, porque Ele nos promete que a gente viver uma vida de plenitude e abundância, e a saúde, ela faz parte disso, ela faz parte deste pacote de bênção. Não é só a salvação, mas aqui Ele nos promete, e Ele fala que a gente teria uma vida em abundância na terra, a gente teria saúde. Então eu quero que você declare esta noite, e que eu quero que você não deixe que a sua mente, ela tente te sabotar, e a tua falta de fé te paralisar, que você não creia que Jesus quer te curar de algo esta noite. Amém? Que Jesus está aqui disponível, o seu poder e graça, para te curar na área que você necessita. O louvor dizia que aquele que faz o surdo ouvir está passeando por aqui. Aleluia. O louvor dizia: aquele que faz o cego enxergar está passeando aqui. Aleluia. Aquele que faz o morto ressuscitar está passando por aqui. Ele é vivo neste lugar. Ele é vivo neste ambiente. Ele está aqui. Por isso que eu sinto a graça do Senhor neste lugar, dizendo que não importa só o culto terminar para orar, mas eu já estou curando, porque quando eu quero não importa chegar no final. Eu estou falando, às vezes Ele já está visitando alguém. É o seu amor, é a sua graça. A gente abre a boca e Ele já está lá. Essa semana eu tive uma experiência tão sobrenatural com o Senhor, que só quem é crente vai dizer: que coisa de crente, crente é doido mesmo. E se eu fosse explicar a alguém ia falar: tu também é doido. Eu falei: sou o Jesus. Sabe aquela oração que você faz na sua mente assim, rápida? Sabe? Você não falou com ninguém, só passou na tua mente. E eu orei ao Senhor em pensamento. Em pensamento eu orei, as lágrimas desceram, eu chorei e acalmei. Quando eu abri o celular, tinha mais ou menos uns 10 minutos que alguém tinha me mandado uma mensagem exatamente sobre aquilo. E Deus me mandava uma resposta. Irmão, você não tem noção do que foi aquilo. E o Senhor estava falando: eu te vejo, filha. Eu sei o que você está orando. E aquela mensagem era exatamente a resposta que eu orava em pensamento, que ninguém mais sabia. E, Isabela, foi 9 horas da manhã, a hora que todo mundo manda mensagem, era meia-noite, irmão. Meia-noite. Exatamente naquela hora, Deus incomodou aquela pessoa para falar comigo. E, óbvio que eu fui me desmanchar na presença do Senhor e dizer: Pai, me perdoa. Porque às vezes a gente ora já com incredulidade, a gente fala como se fosse pro nada, pro vento. Mas Deus nos ouve, gente. Deus, Ele sonda o nosso coração e a nossa mente. E voltando ao texto, a gente vai ver que um homem, ele aguardava um milagre por 38 anos. Quanto tempo? 38 anos, gente, não era pouco tempo, não era meses, não. E mesmo depois de tanto tempo, aquele homem, ele estava persistindo para viver o seu milagre. Ele estava ali persistindo e esperando. E essa noite nós vamos observar alguns pontos que nós precisamos botar no nosso coração, para que a gente venha receber milagre na nossa vida. Amém? A primeira coisa que eu entendo desse texto é que nós precisamos viver além do natural.
Entenda que milagres, eles acontecem no campo do sobrenatural. Milagres acontecem para quem acredita no sobrenatural. E a gente precisa colocar a nossa mente a não ver somente o que os nossos olhos naturais estão vendo, estão falando para nós. Nós precisamos começar a olhar além e entender que milagres acontecem não aqui no natural, mas um campo sobrenatural de fé. E eu quero chamar a sua atenção a observar que aquele homem, no início, a gente vai ver no texto, aquele homem ele estava acostumado no natural. Ele estava tão preso à sua realidade de 38 anos, naquela maca, naquela cama, aquele negócio que ele devia estar deitado ali há tanto tempo, prostrado, paralítico naquele lugar. E a gente vê que ele só conseguia ver o natural. E essa noite o Senhor Jesus, Ele te convida a olhar além do natural. E eu quero te fazer uma pergunta: o que é sobrenatural acontecer dentro da sua realidade hoje? O que seria sobrenatural acontecer dentro do teu contexto que você precisa de cura, de milagre? Vê essa tua situação agora, que às vezes é natural, é dolorosa, mas começa a enxergar ela de forma sobrenatural. Quando eu te convido para o campo sobrenatural, irmão, é exatamente isso. É pensar em coisas extraordinárias acontecendo. Porque um dos problemas que nos impede de viver milagre é enxergar tudo com a visão natural. É a gente querer viver sobrenatural enquanto Deus é soberano e poderoso. E aí às vezes a gente fala assim, a gente tem o costume de falar assim: só se for um milagre. Amém, irmão? Porque só se for um milagre significa que acontece. E é isso mesmo. Você já pensou que o milagre acontecendo nessa área que você se encontra? Você já imaginou milagres acontecendo nessa área que você tanto pede pelo Senhor, uma libertação, uma provisão, uma cura? A palavra vai falar: trago à memória aquilo que me traz esperança. É exatamente isso. Trago à memória o que me dá esperança. É o que? Ei, para de olhar do que é natural. Começa a ver a situação, a maneira que Deus poderia resolver. Começa a pensar igual doido mesmo: olha, isso aqui não nada a ver, mas o sobrenatural de Deus pode acontecer. Pode acontecer. Lá no Salmo 3, eu acho interessante que o salmista vai falar: não te esqueces, ó minha alma, de todos os teus benefícios. Eu acho interessante essa palavra, que é como se ele estivesse trazendo um alerta à própria alma. Ele fala: não te esquece, ó minha alma, de todos os teus benefícios. Aquele que perdoa as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da destruição. Não te esquece daquilo que o Senhor já fez. É você lembrar a sua alma que o Senhor Ele fez e Ele continua fazendo. E aquele paralítico, ele estava diante de outros enfermos, segundo o texto que fala. E ele esperava algum homem o levar para ser curado. O natural daquele homem, gente, era esperar alguém que fizesse alguma coisa por ele. Como diz o texto, ele fala: não, eu estou esperando que alguém me coloque ao movimento das águas, para que se eu for primeiro eu vou ser curado. E quantas vezes a gente está colocando a nossa dependência, a nossa fé em pessoas, e esquecemos de colocar a nossa dependência somente no Senhor. O natural daquele homem era esperar que alguém fizesse alguma coisa por ele. Mas como eu falei, veja além. Veja além, a sua confiança tem que estar no Senhor. Por quê? Porque tem momentos da nossa vida, cenários ruins da nossa vida, que a gente se acostuma, irmão. A gente se acostuma a viver em coisas ruins. Coisa ruim, sim. A gente acostuma a viver em cenários
horríveis, problemáticos da nossa vida, em sofrimento. Você se acostuma tanto que você ora já no automático. Você não lembra mais não é nem mais uma oração diferente. Está tão automático. Você está tão acostumado que você só fala: Senhor, abençoa fulano, que Jesus cure. Você está tão automático, acostumado com a situação e o cenário, que você se esquece que às vezes Jesus está diante de ti. E que você não precisa só repetir coisas. Você tem o livre-arbítrio e a honra de quebrantar o seu coração diante dele. Não deixe, irmão, o sofrimento ficar e você se familiarizar com ele. Não deixe você não se familiarize e se acostume com aquilo que é ruim. Porque Jesus pagou um alto preço na cruz para que você fosse liberto. Então você não é mais escravo. Você não é mais escravo do medo, das situações. Você não é escravo do opressor, do maligno, de Satanás. Você não é. Você é livre, porque Jesus derramou o seu sangue por você. E Ele está falando: eu não fiz isso para você ter problema de estimação. Eu não fiz isso para você se acostumar com coisas ruins. Eu não fiz isso para você ter algo tão ruim que te aprisiona de estimação. Eu vou e o meu problema vai comigo. Por quê? Porque ele não sai daqui não, eu dou até comida a ele. Ele até aqui está tão acostumado, bota ele para dormir comigo. Faz até carinho no problema. Acostumou. Nem vê mais como algo ruim. Se familiarizou tanto que nem busca mais aquilo para que saia da sua vida. Cuidado, irmão, para não se familiarizar com aquilo que está te matando. Cuidado para não se familiarizar com aquilo que Deus quer curar, mas você está apegado. Você está segurando. E ao decorrer do texto, Jesus, ele vê, a gente vai ver lá no versículo 6, algo tão interessante. Lê comigo, olha aí rapidinho. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, Jesus vai até ele. Jesus está vendo ele deitado e está sabendo que ele está naquele estado há muito tempo. E eu entendo aqui que em todas as doenças, seja qual for a área, irmão, Jesus sabe. Jesus nos enxerga e está sabendo. Cutuca aí quem está do teu lado, diz assim: Jesus enxerga e está sabendo. Agora eu disse para você mesmo: Jesus enxerga e está sabendo. Diz até você se convencer. Sabe os teus problemas? Aquilo que você acha que ninguém mais vê mais as tuas batalhas? Que parece que você só vive aquele lugar sozinho. Não tinha tanto tempo que aquele homem estava naquele lugar. Talvez ninguém mais estivesse vendo aquele homem, que parecia que ele já fazia parte do ambiente. Talvez nem aquele homem sabia quem mais ele era. Mas Jesus, a gente vai ver que durante muitas vezes na Bíblia, as pessoas vão até Jesus para ser curada. Não é verdade? A mulher do fluxo de sangue, nós vamos ver outras pessoas. Que Jesus, as pessoas vão até Jesus, Jesus me cura. Jesus me cura, a situação aqui é diferente. Jesus, ele entra naquele lugar que era chamado, quando você vai estudar mais a fundo, era como se dissesse que era uma casa de misericórdia. Era um lugar que ficava todos os enfermos. Jesus entra naquele lugar, num lugar que havia tantos enfermos. Imagina a quantidade de gente doente que tinha naquele lugar. Jesus, a palavra diz que Jesus viu que ele estava deitado, estava sabendo que ele estava ali há muito tempo. Mostra que Jesus, ele nos enxerga e ele está sabendo. Você acha que Jesus esqueceu, né? Acha que Jesus não vê teu sofrimento, o teu choro antes de dormir, as tuas orações de madrugada, o teu choro silenciado,
aquilo que dói dentro da tua alma, a tua dificuldade, aquilo que você clama por uma cura, por algo. Ali tinham tantas pessoas, mas Jesus, Ele nos mostra aqui que Ele enxerga as nossas lutas e se importa com a nossa cura. Ele se importa com a nossa dor. E essa noite o Senhor está falando: eu te enxergo e estou sabendo. Eu te enxergo e estou sabendo. Jesus, Ele enxerga as tuas dores. Jesus enxerga às vezes aquele que tu nem fala mais para aquela pessoa que mora contigo. Jesus enxerga aquilo que você nem ora em voz alta, só ora em pensamento. Jesus enxerga e está sabendo. E essa noite o Senhor, Ele está falando: eu vejo, filho, aquele que você tem clamado. Eu vejo se for uma cura física, se é um problema familiar que se arrasta há muito tempo, se é um problema na sua alma, se é um vício oculto que você tem de estimação, se é um prognóstico ou um diagnóstico ruim dado pelos médicos, se é um vício, se é uma ansiedade, se é um medo, se é inferioridade. Irmão, qual é a tua cura esta noite? Qual é aquilo que você precisa ser curado e tem que dizer para você mesmo, porque Ele já sabe. O Senhor está dizendo esta noite: eu te vejo, filho. Às vezes é uma culpa que você carrega há tanto tempo aí dentro do teu coração. Às vezes foi um trauma lá na tua infância. Às vezes as pessoas te maltrataram, você recebeu um abuso, te desprezaram, te machucaram. O que está aí dentro do teu coração? Esta noite o Senhor está falando: eu vejo aquilo que mais ninguém vê. Eu sondo aquilo que ninguém mais sonda. Eu conheço o teu interior porque eu te formei. E essa noite Ele está trazendo cura para o teu interior, em nome de Jesus. Ele está te falando: eu te perdoo, agora você precisa se perdoar. Eu te perdoo. Eu estava contigo naquele momento difícil. Para você viver o seu milagre, irmão, você precisa entregar a Ele. Senhor, eu preciso de cura. Eu preciso disso, Senhor. Para viver milagre, nós precisamos aumentar o nosso conhecimento sobre Jesus. Eu diria mais, conhecê-lo. Porque a resposta daquele homem, ela demonstra total desconhecimento de quem estava diante dele. Ele não sabia que era Jesus. E quando Jesus faz aquela pergunta, Ele não diz de imediato que sim. Ele vai falar: não, Senhor, Ele fala: não tem nenhum homem que me jogue nas águas, não tem ninguém que me jogue lá. Eu quero te perguntar: será se o teu milagre ainda não chegou? Porque falta você ter mais conhecimento sobre quem é Jesus e conhecer mais Ele, saber os seus segredos. Será se não te falta mais comprometimento com quem Ele é, com a sua obra, com aquilo que Ele te confiou? O ambiente do sobrenatural, irmão, acontece só por causa de uma pessoa: Jesus. E você precisa conhecê-lo, e você precisa andar com Ele. Você quer viver milagre? Você quer viver milagre? Saiba quem está diante de ti. Saiba e veja quem está diante de ti. Não o conheça só de ouvir falar, mas o conheça porque você ouviu a voz dele hoje de manhã, porque você sentou para tomar café com ele de tarde, porque ele falou contigo em sonho essa noite, porque ele falou no teu coração quando você vinha para a igreja. E aí Jesus, Ele pergunta: você quer ficar são? Nessa pergunta que Jesus faz e que Ele conta toda a sua dor de 38 anos. Com aquela pergunta, Jesus, Ele estava falando algo. Eu sei a quantidade de tempo que você está aí. Eu sei que tem muito tempo que você está aí, que ninguém lhe joga.
na água. Eu sei que faz 38 anos. Apesar de você tentar, você não conseguiu. Mas você lembra porque você está aqui? Quando Jesus faz aquela pergunta, você quer ficar são? É interessante, irmão, como é que você pergunta para um paralítico se ele quer ficar são, se ele quer ficar bom? Não é estranho? Você quer ser curado? Muitas vezes Jesus fala assim, Jesus fala outras coisas e aquele vai falando, você quer ficar são? Mas aqui não era só da cura, Jesus estava falando algo mais. Ele estava falando, você lembra por que você está aqui? Por que você queria ser jogado na água? Você quer ficar são? Ou você só vai ficar me falando o seu plano de 38 anos frustrado? Você quer ficar são? Ou você só vai ficar falando todos os motivos que não deu certo até agora? Você quer ficar são? Ou você só vai ficar se convencendo dos teus problemas porque você não conseguiu? Se vitimizando, não deu certo, ó vida, ó céus, né, evangelista? Ó vida, ó céus. Vai ficar 38 anos? E Jesus, você quer ficar são? E aquele homem, quando ele fala, e aí Jesus estava falando, sabe o que Jesus estava falando? Você quer trocar o seu plano pelo meu? Aleluia. Jesus estava falando assim, ó, você quer ficar são? Jesus estava falando, você quer trocar o seu plano pelo meu? Você pegou, irmão? Jesus estava falando, às vezes, irmão, é difícil desapegar do nosso plano. Como dói. Às vezes é difícil a gente desapegar do único plano que temos. A nossa forma de pensar, do nosso jeito, do nosso jeito sem paciência. A gente coloca culpa na personalidade, no temperamento. Às vezes é difícil a gente abrir mão da maca de dor. Larga dessa maca de dor, irmão. Larga desse leito de dor, de sofrimento. Às vezes é difícil, irmão, eu sei que é desapegar de coisas que nós estamos acostumados, do nosso plano original, superly bonito, como diz a Hannah, superly, que ela fala. É difícil desapegar porque dói. Você tem um plano para algo da tua vida, às vezes não está funcionando porque não é o plano de Deus, irmão. Às vezes você fez um plano, só avisou a Deus, mas nunca foi o plano de Deus. Isso dói. E o Senhor está falando, você troca o seu plano pelo meu. O Senhor está falando tudo que você fez até hoje, por aquilo que você está orando, por aquilo que você está buscando cura, libertação. Você troca o seu plano pelo meu. Jesus, Ele está perguntando hoje, e Ele está dizendo exatamente isso. E essa cura, irmão, às vezes ela vai iniciar de forma dolorosa. Porque às vezes a gente quer curas na nossa vida, a gente põe toda a responsabilidade sobre Deus. Jesus cura porque Ele cura, irmão, faz milagre, faz coisas. Mas tem coisa que é comigo. Já assim, tem coisa que é comigo. E às vezes desapegar do nosso plano, irmão, vai ser abrir mão de amizades que te adoecem. Não é nem Satanás, não. Satanás nem se mete, você vai fazer um bom trabalho sozinho. Às vezes, o teu início de cura vai ser você desapegar de pessoas que te adoecem onde você está. De amizades que não te fazem avançar e estar perto de Deus. Vai ser você abrir mão de costumes que você está tão acostumado com o teu plano. Não, está tudo bem aqui, mas te está trazendo morte espiritual. Às vezes a tua frieza espiritual que você tanto busca a Deus, cura, vai ser só você abrir mão da sua preguiça e buscar a Deus, a sua face. Vai ser só você ter mais coragem, menos preguiça de orar e jejuar. Vai ser você ficar menos tempo na televisão, no celular. O teu início de cura vai ser estar buscando a face do Senhor e querendo saber, Senhor, se eu troco o meu plano pelo teu, qual é o teu plano? Que eu quero ser curado.
Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Qual o plano do Senhor para a tua vida de cura? Às vezes vai ser só trocar a falta de paciência pelos frutos do Espírito. Porque o meu temperamento e a minha personalidade, assim, quem quiser que vai te converter, irmão. Os temperamentos é de Deus. Nosso destino é amadurecer. Deus não fez algo ruim. Até o temperamento que tu tem, Deus quer te amadurecer dentro dele. A minha personalidade é assim, eu vou ser sempre assim. Não, Gabriela. Porque Jesus transforma. Jesus muda. Às vezes aquela libertação que você tanto ora pela tua família, vai ser só você trocar a tua postura diante deles. Como é que eles vão querer conhecer Jesus por alguém que não tem postura, por alguém que é linguarudo, por alguém que não dá testemunho e não mostra que se converteu, por alguém que não fala, olha, eu vou orar contigo, por alguém que só murmura, só reclama, por alguém que não mostra os frutos do Espírito. Às vezes a tua família, irmão, a cura, ela vai chegar em certos lugares quando você começar a ouvir os comandos do Espírito Santo. Porque em cada estação, eu sempre falo isso, em cada estação que nós estamos, o Senhor fala. Seja as estações de inverno, seja as estações de outono, sei mais não, no Ceará é só pegando fogo ou inverno, né? E olhe lá, mas no Rio de Janeiro tem todas as bonitas. Olha, tem estação tal. Eu falei, tá. Mas na nossa vida existem estações. Não foi de propósito que o Senhor criou. Só no Ceará, Jesus. Senhor, ou pegando fogo ou quente. Mas existem as estações dentro da nossa vida. Estações de inverno, o Senhor não te abandona. Mas existem outras estações quando as folhas caem. Ele quer te trazer cura, Ele quer renovar as tuas folhagens, Ele quer te fazer algo novo, Ele quer te colocar uma nova vestimenta, um novo comportamento. Isso é cura sobre a nossa vida. Ouvir os comandos do Espírito Santo e aceitar ser curado todos os dias. Não bote a responsabilidade somente no Senhor, porque Ele faz, mas nós precisamos estar disposto. E o que Ele quer, Ele fala, você quer ficar são? É como se Ele estivesse falando, eu estou disposto. E você? O Senhor está disposto a nos abençoar, a trazer cura, renovo, transformação sobre a nossa vida. Se é promessa de Deus, então Ele tem alegria em nos fazer estar felizes e avançar e prosseguir. Irmão, a palavra do Senhor diz que como um pai se compadece dos seus filhos, irmão, assim é o Senhor se compadece daqueles que o temem. Não é tanto amor, é tanto amor. E aí Ele vai falar, levante-se, não se entregue à sua dor, não se entregue àquilo que é a sua dor. E a última coisa que nós entendemos nessa passagem é que o milagre, ele é só um detalhe. Diga assim, Jesus sempre será suficiente. Aquele homem, ele havia acabado de receber o milagre. Ele vai embora dali, depois de um tempo que tanto buscou, ele recebe então o que ele queria, que era a cura. E aí ele se encontra com Jesus no templo. E Jesus, ele deixou claro que o milagre na vida dele, ele tinha um detalhe: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus, ele estava declarando, eu curo, mas apenas eu salvo. E nada adianta me receber o milagre e não me receber. Nada adianta. O milagre é um detalhe diante de quem é Jesus, porque Ele é o nosso maior milagre. Aleluia. Jesus é o nosso maior milagre. E Ele vai falar, porque
O Senhor, Ele nos liberta do pecado, Ele transforma a nossa vida, Ele muda, gente, a nossa realidade. Mas o Senhor está falando, eu sou mais importante que a cura que eu mesmo realizo. Tem tantas pessoas, gente, que buscam o Senhor, que creem, recebem, mas quando recebem a cura, esquecem de Jesus e vão embora. Deixam Jesus. E nós precisamos entender que o milagre é apenas um detalhe diante dele, diante da grandiosidade que é Ele. Ele é o mais importante das nossas vidas e conhece completamente o teu coração. Quando eu estava orando ali, eu falei, Senhor, e há milagres, há situações que não vai ter cura na tua vida, irmão. Isso é para tu desanimar? Não. Mas é Jesus para te lembrar, eu ainda serei suficiente. Eu ainda serei suficiente. E se a cura que tu tanto orou e não esperou e não veio, Ele ainda será suficiente. Porque Ele é o teu maior milagre. Ele é o teu maior milagre. Nada vai ser maior do que o amor por Ele, o amor dele por ti. Não, Ele não quer te encontrar somente nessa campanha de socorro que nós fazemos aqui. Ele não quer te encontrar somente um clamor de cura ou de libertação. Ele quer você. Ele quer você por inteiro. Ele quer você. E aí Ele está deixando claro aqui para aquele homem que muito mais do que realizar o milagre, Ele quer ser o maior milagre da vida daquele homem. Jesus é o nosso maior milagre. Jesus sempre será suficiente. Ele tem todo o poder de fazer todas as coisas. Ele continua sendo Deus onipresente, onipotente na nossa vida. Ele continua movendo os céus e terra por amor à nossa vida. Então que você está aqui esta noite, Ele te fala, levanta-te. Toma a tua maca de dor. Levanta-te. Eu não quero você prostrado.